Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você, com sua família, no seu trabalho, enfim, todas as coisas que dizem respeito à sua vida. Que o Senhor, nosso Deus bondoso, te abençoe. Nós nos propusemos há alguns dias trazer 3 mensagens baseadas no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que são 3 parábolas muito importantes nos evangelhos: a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o grande julgamento. Nesse capítulo 25 de Mateus, Jesus nos traz 3 importantes histórias sobre o reino de Deus. As 10 virgens, porque 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Nós vemos também nessa parábola uma história de julgamento, porque 5 das virgens entraram nas bodas com o noivo, enquanto outras 5, as imprudentes, foram deixadas do lado de fora. A parábola dos talentos também é uma parábola de julgamento. 2 servos foram bons porque multiplicaram os seus talentos e entraram no gozo do seu senhor, enquanto aquele servo chamado de mau e negligente foi deixado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Todos esses julgamentos, embora na história sejam específicos, na verdade é geral e também é universal. Mas no texto de Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46, Jesus é muito mais claro no que diz respeito a este julgamento. Não é o noivo, nem um homem de muitos bens, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo. Então vamos ler este importante texto das Escrituras. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão:
Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É o que Jesus vai fazer. Aqui diz que ele virá na sua majestade, e com ele virão os anjos, e ele se assentará no trono da sua glória. Nós precisamos entender essa realidade no que diz respeito a Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que foi rejeitado pelos homens, que foi entregue a um julgamento humano, que foi crucificado, sepultado e ressuscitou no terceiro dia, ensinou e deu ordens aos seus discípulos, que subiu aos céus, que está em um trono de glória nos céus, ele voltará. E aqui diz que ele se assentará no seu trono de glória, e diante dele estarão todas as nações. É impressionante como que muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, desconhecem essa realidade e até mesmo rejeitam o Filho de Deus. Mas a verdade é que ele virá, querendo as pessoas ou não, no momento certo, no ápice da história, Jesus Cristo virá. E aqui diz que ele se assentará no seu trono de glória, e diante dele estarão todas as nações. E juntamente com todas as nações, todos aqueles que foram reis, todos aqueles que foram príncipes, todos os governantes das nações, todos os ideólogos, todos os filósofos, todos, enfim, comparecerão, pequenos e grandes, famosos e anônimos, todos comparecerão perante ele. E aqui diz como que será essa separação. Ele vai separar as suas ovelhas dos cabritos. As ovelhas serão postas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E Jesus dirá às suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por aqui nós entendemos que não é algo improvisado. Toda a história já foi traçada, já foi planejada, já foi escrita por Deus na eternidade, tendo ali como participante da autoria dessa história o Filho de Deus e o Espírito Santo. Este reino preparado desde a fundação do mundo, dele tomarão posse os justos, as ovelhas do Senhor. E aqui Jesus nos diz claramente o que faz toda essa diferença. Dirá às suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus fala da assistência aos pequeninos dos seus irmãos, que foram assistidos, que foram ajudados, que foram vestidos, alimentados e cuidados pelos irmãos, pelos justos, pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo.
nós entendemos que existe um protagonismo dos cristãos na história, em assistir os presos, os enfermos, enfim, os cristãos sempre tiveram um papel muito importante na história. Sempre foram os cristãos que tomaram a iniciativa e estiveram nas linhas de frente, sob perigo, sob dificuldades, sob muitas privações, mas sempre cuidando dos menores, cuidando dos necessitados e dos enfermos. E isso não pode ser diferente hoje para as nossas vidas. É impressionante como que isso é esquecido pelas pessoas e muitos caem apenas na questão da institucionalização da igreja como uma organização humana. Mas a igreja é muito mais do que isso, porque é composta de pessoas salvas, pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e que neste mundo representam Cristo, são pequenos Cristo estendendo as mãos para assistir aqueles que verdadeiramente necessitam. Em seguida, Jesus diz aqui que ele, quando vier na sua glória e estiver assentado no seu trono poderoso, ele dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Da mesma forma como o reino celestial está preparado para os justos, o inferno, o fogo eterno, está preparado para os ímpios, para todos quantos são semelhantes ao diabo, na arrogância, na rebeldia, na crueldade. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que lhe vimos nessa situação e não lhe assistimos? Então ele dirá claramente: foi quando vocês deixaram de fazer isso aos pequeninos. Então isso é muito sério. Esta palavra realmente ela tem que mexer com as nossas vidas, ela precisa nos despertar, porque o egoísmo, os falsos interesses religiosos e a omissão diante do sofrimento alheio é muito sério e o Senhor observa estas coisas. A verdadeira prova de fé para cada um não é o que nós falamos, não é o credo religioso que professamos, mas na verdade é o que de fato fazemos em favor das pessoas. Jesus deixou isso muito claro através dos seus ensinos e através das suas obras. Finalmente, no versículo 46, está bem assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Da mesma forma como o gozo, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é eterno, o inferno, o castigo, o tormento também será eterno para as almas dos ímpios. A palavra é séria e nós não podemos alegar desconhecimento diante da palavra do Senhor. Então encerramos nesta mensagem estas 3 histórias contadas por Jesus Cristo no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Que nos sirvam estas palavras de advertência,
porque neste tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos deixar de ser egoístas, deixar de buscar os nossos próprios interesses e pensar que há um reino muito maior do que os nossos interesses mesquinhos. Há o reino de Deus e nós precisamos fazer diferença neste mundo. Nós, como cristãos, precisamos ser protagonistas da paz, da justiça e da verdade. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos considerados pelo Senhor Jesus Cristo na sua volta como suas ovelhas, como justos, e ouçamos de seus lábios: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fiquem na paz, que o Senhor os abençoe.